Então, isso é a nossa primeira pequena vista desta grande lição que o passado não causa o presente. Porque Jesus diz-nos que se fosse possível, então não haveria nenhuma mudança que seria possível no presente, porque a causa já se teria ido. Então, se você começa a ver o quão importante isto é, começa a compreender que tudo aquilo que é acreditado sobre este mundo linear vê o passado como história, o, o presente como sendo este momento e o futuro como sendo aquilo que ainda não chegou, que está por vir. E Jesus está a dizer-nos esta percepção do tempo é, é doida e é irreal. E compreender isso ou escutar isso na superfície parece contradizer tudo aquilo que nós acreditamos sobre este mundo. Se alguém dissesse, uau, tu parece que tens um bocadinho mais de peso, parece que ganhaste uns quilos, deverias fazer uma dieta. O que é que eles estão a dizer? Faz uma dieta, come menos comida, come menos gordura e corta um bocadinho a comida e perde peso. Mas aquilo que Jesus está a dizer, isso é assumir que o passado causa o presente e que o presente vai causar o futuro. Vês este mundo inteiro, todas as nossas disciplinas, quando vamos à universidade, são baseadas sobre isto, e eu já disse que a exceção disto é a física quântica, porque foi uma das primeiras disciplinas a dizer que parece que o tempo está a ir para a frente, mas também deveria ser possível que o tempo vá para trás, e isso era uma ideia radical quando começámos a ler e ouvir os primeiros físicos quânticos. Estávamos a pensar, do que é que eles estão a falar? O quê? Também deveria ser possível ir para trás do tempo, assim como estás a ir para a frente, e depois todos estes filmes que falam sobre viajar no tempo, como esta série que estamos a ver agora. Mas aquilo que Jesus está a dizer é que há uma causa presente para ti, para este momento, e isso é Deus. Deus é a causa. E tudo o que vem de Deus é puro amor. E se podes aceitar que Deus é a única causa da verdadeira, então estás a desfazer a culpa. E depois podes dizer a Deus, eu sou aquilo que tu pensas de mim. Ao invés de preocupar-se aquilo que os teus amigos, família, parceiros pensam de ti, o que é dizer, ok, eu sou aquilo que o passado pensa de mim, Jesus está a dizer, não, o passado não pensa. Deus é o Criador, e se tu te alinhas a tua mente com Deus, então alinhas a tua mente com a causa presente que é o amor. E tu és quem tu foste criado para ser como uma criança perfeita de Deus. Mas as ramificações de esta ensinança é que, mesmo quando as pessoas dizem tudo aquilo que fizeste no passado, na tua vida, trouxe-te a este ponto agora. Isso nem sequer isso é verdade. Porque todas essas as ações e comportamentos que tu pensas que foste tu, o corpo tu, não, não produzem o eu do agora. É outra falsa causa e efeito. E o verdadeiro tu, o Cristo que tu és, vem do Deus real, o Criador real, a causa real. É isso que Jesus está a ensinar no curso em Milagres. Deus é a causa, Cristo é o efeito, e não há mais nenhuma outra causa de efeito e causa, não há nenhum outro relacionamento, a não ser aquilo que a Tatiana estava a perguntar recentemente, quais é que são as minhas criações? E eu estava a dizer, as tuas criações são eternas.
Cristo tem criações eternas, assim como Deus criou Cristo como uma extensão interna de amor. E este mundo é uma decepção completa. Tudo aquilo que tu percepcionas através dos 5 sentidos e parte do tempo linear é como Jesus está a dizer, é um truque. É um truque como se fosse magia, as imagens e as figuras vêm e vão. Eu acho que uma das ideias mais poderosas que nós podemos falar hoje é que como é que explicamos pessoas que dizem e fazem coisas que parecem ser que não, muito fora de alinhamento com a verdade. E Jesus está a dizer basicamente, tu vais acreditar que outros fazem a ti aquilo que tu pensas que fizeste a eles. É do capítulo 27, no Curso em Milagres. Eu acho que isso é de umas frases mais profundas. Acreditarás que os outros fazem a ti exatamente o que pensas que fizeste a eles. Todos nós que estamos identificados com o corpo ou a pessoa, acreditamos que fomos maltratados em algum ponto na nossa vida, ou se calhar até mesmo muitos pontos. Nós acreditamos que fomos maltratados. E a razão pela qual é tão doloroso é que acreditamos que há outras pessoas que não são nós, que estão fora de nós e que fazem coisas e que se comportam de maneiras que atacam a nossa sensação de personalidade, de pessoa. Mas Jesus está a desfazer essa crença, como eu estava a dizer um bocadinho antes, ontem à noite, durante a sessão de vídeos e clipes. A citação exata diz: o mundo não faz senão demonstrar uma antiga verdade. Acreditarás que os outros fazem a ti exatamente o que pensas que fizeste a eles. Mas uma vez que tiveres embarcado na delusão de os culpar, não verás a causa do que fazem, porque queres que a culpa caia sobre eles. Do que é que ele está a falar, Jesus? Eu disse ontem à noite que o autoconceito que Jesus fala no curso em Milagres tem duas partes. A primeira parte é a superfície, a máscara, o eu, que é a personalidade, e o mundo que rodeia a personalidade, e isso Jesus chama a face da inocência, a cara de inocência, a face de inocência. E quando Jesus começa a falar dessa face de inocência, ele diz que a cara da inocência, está molhada de lágrimas por causa de todas as injustiças do mundo e temos que todos que admitir a nossa personalidade foi parte de um truque em que acreditamos que há pessoas e eventos e coisas que aconteceram que são uma ameaça para nós. Pessoas deixarem-nos, pessoas abandonarem-nos, pessoas rejeitarem-nos ou atraiçoar-nos aparentemente ou apunhalar-nos nas costas, pessoas que nos julgaram. E se calhar poderia ser até um nível da sociedade a dizer eu não gosto de olhar para as notícias porque eu não gosto de ver o que é que está a acontecer com as guerras, não gosto de ver o que é que está a acontecer com a poluição, não gosto de ver o que está a acontecer com a destruição da terra, não gosto de ver pessoas serem maltratadas e injustiças e aquilo que Jesus está a dizer. O mundo nada faz senão demonstrar uma antiga verdade. Acreditarás que os outros fazem a ti exatamente o que pensas que fizeste a eles. Do que é que ele está a falar? Sempre que nós apontamos o dedo a uma pessoa, ou a uma situação, ou um líder mundial, ou aquilo que quer que seja, é como um ataque, um pensamento de ataque inconsciente que ainda estamos a acreditar, mesmo que não estamos conscientes disso, e esse pensamento de ataque está a ser atuado no ecrã do mundo. E é difícil de olhar para um mundo de ataque e defesa
E depois ter Jesus a dizer-nos: isto é o segredo da salvação, estás a fazer isto a ti próprio. Tu acreditas no ataque e na defesa, e então agora estás a percepcionar o ataque e a defesa. E eu estaria a dizer, como, o que é que tu estás a falar, Jesus? E Jesus, eu perguntava isso no passado, há muitos anos atrás, e Jesus dizia, é muito simples, se tu vês, é teu, tu tens. Se tu o vês, é teu. Se tu vês guerra, tu ainda acreditas de forma inconsciente na guerra e na tua mente ao acreditar no ego. Deus criou-te perfeitamente como espírito. Tu acreditas no ego, que é uma que é a crença na separação de Deus, um desejo de morte, e então não podes relacionar os dois pensamentos de amor e medo. Então estás a reprimir isso e pôr fora da consciência, está fora da consciência. Mas quando te percepcionas como um corpo, como uma pessoa no mundo, parece que há circunstâncias e eventos que te estão a atacar. E depois há outras situações em que tu, o corpo, parece que és o atacante e tornas-te irritado e diz às pessoas: eu vou dizer isto, vou sair isto do meu peito, eu estou farto de ti, quero que tu te vás embora. Então nós vemos que isso se atua no nosso corpo, ou em outros corpos, ou nos governos, ou em países, mas a projeção é só uma projeção de culpa inconsciente que não foi libertada. Pamela, sim, o dono da tua terra aí em Taiwan começa a fazer uma linha no contrato. É como Jesus está a dizer, a sussurrar-te o segredo da salvação é isto, que estás a fazer isto a ti próprio. E nós dizemos, o quê? Eu não penso, Jesus. Jesus, não penso isso. Eu acho que estás equivocado neste caso. E Jesus está a dizer, e de forma inconsciente, se acreditas no ego, acreditas no ataque. E então, mesmo se não estás a deixar isso tudo, essa crença no ataque subir à consciência, está a ser atuado no mundo que estás a percepcionar, só para que o possas perdoar e possas libertá-lo da tua mente. E Jesus está a ensinar-nos: tu precisas de libertar o ego. O ego é um desejo de morte, não faz nenhum bem à nossa mente. Está a tentar como parar, está a tentar armadilhar a nossa mente, está a tentar armadilhar o poder da nossa mente, está a tentar parar a beleza da nossa mente que foi criada por Deus e está a tentar convencer-nos com o seu mundo fictício que somos culpados. E Jesus está a dizer: não, eu estou a dizer-te, tu és de forma última inocente, tu nunca foste culpado, tu nunca serás culpado, tu nunca serás culpado, tu és pura inocência, porque tu és pura luz, és uma criação de Deus. Então, este filme, vamos ver hoje, foi compilado a partir desta série de Netflix, mas o que nos vai mostrar é que até que nós deixamos essa dor vir para cima, essa ira vir para cima, esse ódio vir para cima à superfície e o medo também vir, e quando até que libertamos isso tudo, vamos continuar a percepcionar tudo isto no nosso cosmos projetado, que seja no nosso corpo, cancro ou doença do coração, ou nos nossos parceiros, ou amigos, ou famílias, ou vizinhos, ou países, algures no mundo, vamos continuar a percepcionar aquilo que nós negamos da nossa consciência. E até que nós deixamos subir isso à nossa consciência e ver como é falso, e vemos a falsidade disso tudo, vamos continuar a percepcionar aquilo que nós acreditamos. Então, isto é um mergulho tão profundo na essência de que o perdão, este filme de perdão, quer nos mostrar hoje. Podemos ver que o seu corpo disse basicamente aqui, toma esta faca, volta para 1960 e faz um desenho
na árvore e depois volta aqui e vê se esse desenho que fizeste na árvore com a faca está aí. E isso parece convencer que o passado causa o presente. Mas Jesus está a dizer, não, isto não é convincente, porque tudo aquilo que tu percepcionas e imaginas é o passado. Tudo aquilo que pensas que realmente aconteceu na história, tudo aquilo que tu olhas neste momento com os teus através dos teus cinco sentidos, é só o passado. Eu só vejo o passado nesta parede, eu só vejo a parada no teto, eu só vejo o passado no chão. Justo a dizer, não, tudo aquilo que tu pensas que é história, tudo aquilo que tu percepcionas agora, através dos teus cinco sentidos, e tudo aquilo que tu imaginas para o futuro, é tudo o passado. Não há diferença entre o passado e o futuro. Eu sei que alguns de vocês já estão a praticar o curso em milagres há alguns anos e alguns de vocês, se calhar, já foram a algum visionário, as pessoas que conseguem ver o futuro, não sei como é que se chama em português, as pessoas que conseguem ver o futuro, essas pessoas, os visionários, e por vezes é muito espantante, porque como é que esses psíquicos conseguem ver o passado? E eu respondo a essas pessoas, porque é que os psíquicos conseguem ver o futuro? E eu, David, eu respondo, porque estão a ver o passado. O futuro é o passado. Eles estão a ler do livro da vida, estão a ler do guião. E parece que sim, eles conseguem ver algo do futuro, mas na realidade já passou, então só estão a ler o passado. E eles têm essa capacidade na sua mente, têm essa habilidade de ler o passado. E aquilo que Jesus está a dizer é que isso é o mundo inteiro que tu vês. É uma experiência psíquica, mas a vez como estás a percepcionar o mundo de uma forma fragmentada é esquizofrénica, é psicótica, não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com a vida eterna, não tem nada a ver com a realidade do Espírito. É uma alucinação, é uma decepção que é baseada na crença do ego, na crença do erro. Aleluia! Isso é para mim uma boa notícia, uma coisa tão bonita de finalmente estar consciente que, oh meu Deus, eu não tenho que fazer essa pergunta. Porque é que há coisas más que acontecem a boas pessoas? Já não tenho que fazer essa pergunta. Já não tenho que fazer a pergunta de onde é que o diabo vem, de onde é que o mal vem. É como o dele Poco, o cartoon, o desenho animado Poco. Encontramos o inimigo e é Asan, de outras palavras, a crença do ego, é a geração do inimigo. A crença no ego é a geração de um inimigo. E isso é o inimigo para a nossa paz mental. Não há um inimigo externo, não há um terrorista, há um general militar, ou assassinadores de massa. É a crença no ego. É a crença no ego que é a negação do nosso ser em Cristo e é a negação de Deus. Ok. Esse instante é o portal onde eu paro de fingir.